E aí galera, Billy aqui, eu sou especialista de Teta Arena da Base e nesse vídeo eu vou trazer para vocês sobre as classes do Teta Arena. É um vídeo bem básico, eu vou falar basicamente o que você tem que estar pensando, qual é a sua função dentro do jogo, o que você tem que estar fazendo dentro do jogo quando você estiver jogando de tanque, de assassino e de atirador. Vamos lá rapaziada, para isso eu vou mostrar dentro de jogo, em gameplay para vocês, certo? Vou adicionar aqui, eu vou criar aqui uma partida personalizada com bots e vou começar aqui no modo torre. Mais pra frente a gente vai trazer vídeos aí também falando sobre os modos de jogo, a diferença entre eles e vamos lá. Aqui, rapaziada, eu sou tanque, geralmente no modo torre vai vir 2 pra cima e 2 pra baixo, certo? Pra gente aproveitar ao máximo as boxes, pegar os cristalzinhos, né, que dão experiência. E a minha mentalidade como tanque, eu tenho que saber que eu preciso fazer a front pro meu time, certo? Aqui eu tô de Kong, né? É um dos tanques mais fortes do jogo. E ó, vai nascer a bateria em 2 segundos. Um dos principais coisas que eu tenho que estar sempre pensando como um tanque é que eu preciso pegar o objetivo no meio, tá? É um dos meus objetivos pegar a bateria, né? No caso do modo torre, no caso da estrela seria pegar a estrela, etc, beleza? Consegui trazer a bateria aqui pra base, agora a gente só precisa proteger, né? E aí aqui entra uma outra parte que o tanque tem que estar sempre pensando, né? Ele é uma classe de suporte também, né? Por exemplo, o meu atirador, eu vou falar um pouco disso quando a gente estiver falando no vídeo sobre atirador também. O meu atirador ele é uma classe muito vulnerável, tá? Então eu tenho que sempre estar pensando em proteger meu atirador. Então, tipo assim, são duas coisas que eu preciso estar sempre pensando. Basicamente, eu preciso estar pensando em proteger meu atirador, né? Ajudar ele a abrir espaço para ele, abrir espaço pro meu time, ficando na frente dele e não deixando ninguém chegar nele. E também pegar o objetivo lá no meio, tá? Então aqui já consegui cumprir meu objetivo nessa partida. Eu consegui pegar a bateria, consegui levar pra base, consegui ficar vivo lá com a bateria. Agora eu vou tentar fazer minha outra função, né? Que seria abrir espaço pro meu time. Então eu vou lá na frente, eu faço o meu time poder, ó, eu faço outro time bater em mim para que meu time tenha espaço para bater. E é basicamente isso. Eu achei que como tanque essas são as duas principais funções que você vai ter que estar cumprindo no jogo, tá? O Teta é um jogo, rapaziada, que tipo assim, diferente do LoL, por exemplo. No LoL tem muito valor você ficar vivo no jogo, né? Tipo, no Teta é um pouco diferente. Às vezes é melhor você morrer em certas situações para você abrir mais espaço pro seu time, para você conseguir ajudar o seu time ó, a pegar a bateria, a fazer os outros gastarem as skills em você, esse tipo de coisa. Então aqui, ó, nasceu de novo a bateria, consegui pegar, vou conseguir levar para minha base. E assim eu vou cumprindo meu objetivo como tanque no jogo, beleza? Uma coisa que eu posso falar dos tanques também é... Ela é uma classe um pouco dependente de time, tá? Acho que a classe que seria menos dependente de time seria os assassinos, né? Eu vejo os tanques como uma classe que é muito dependente de ter um time pra eu jogar. Por exemplo, se eu for jogar sozinho, né? Se eu entrar na fila sozinho e cair com 3 pessoas que eu não conheço, que eu não tô em cal, eu sinto que os tanques eles têm um pouco mais de dificuldade de jogar sozinhos, sabe? Eles precisam ter a comunicação, eles precisam estar jogando com amigos que entendam o que ele vai fazer, até pra ele abrir espaço para ele tancar, para ele proteger os aliados dele. Os aliados deles também precisam saber o que estão fazendo, beleza? Então um tanque eu sinto que é uma classe que basicamente precisa ter aliados, ter pessoas que saibam jogar também junto com ela. Ela vai ter um pouco mais de dificuldade se você for jogar sozinho de tanque na partida, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora quais são os tanques que a gente tem no jogo e quais que eu acho mais fortes e quais que eu acho que não são tão fortes, que são basicamente esses aqui, tá? Vamos lá. O Venka, vou começar pelos comuns, tá? Os comuns são os azulzinhos. A gente tem o Venka, que é um tanque. A gente tem o Errante Ghost e o Breaker. Os três, eles são um nível bem parecido, são os 3 tanques comuns do jogo, né? Os mais básicos. Eu acho que dos 3, o Breaker ele é um pouquinho melhor. A ult dele é muito forte, em certas situações ele fica girando e dando uns tiros para todo que é lado, então ele consegue abrir muito espaço e dar muito dano ao mesmo tempo se a galera ficar perto dele. Então acho que o Breaker acaba sendo o melhor dos 3 tanques comuns. O Venka tem o seu papel lá com o shield que ele coloca na frente, e o Errante Ghost ele tem tipo uma ult do Sion, para quem joga LoL conhece, que ele sai andando em linha reta e quem aparecer na frente dele vai levar stun. Mas são os 3 tanques mais fracos do jogo, por serem comuns também, né? E dos 3, acho que o Breaker seria um pouquinho melhor ali. Vamos aqui para os épicos. A gente tem, dos tanques épicos, a gente tem a Lucy e a Meiko. Os dois são bem parecidos em questão de força. Acho que os dois são
fortes iguais, mas eu sinto que a Meiko, atualmente ela consegue fazer um papel um pouco melhor do que o da Luz, porque ela tem a ult dela, que onde ela sai andando, ela deixa um rastro de fogo no chão, e quem pisar nesse fogo leva um slow muito, muito alto, de 95% de slow, é praticamente um stun, leva muito dano também, fica pegando fogo e fica queimando lá. Então assim, a Meiko acaba sendo um tanque que tem muita utilidade, e por outro lado a Lucy é o único personagem do jogo que tem cura, né? A ult dela, a skill principal dela, ela cura em área, só que essa cura em área dela já foi muito nerfada. Antes ela curava bem mais, no momento atual ela tá curando bem menos, então ela acabou ficando um pouco fraca depois desses nerfs. Então, no momento atual eu diria que a Meiko tá um pouquinho mais forte, ela consegue usar esse fogo, esse rastro de fogo no chão ali no meio do objetivo. Quem pisa no meio vai ficar tomando slow, vai ficar tomando dano, então ela consegue controlar muito bem algumas áreas e tanca muito. Então acho que nesse momento a Meiko está um pouquinho à frente da Luz, especialmente por conta da cura, né? A cura em área da Luz ter sido nerfada. E aqui a gente vem para o último tanque do jogo, que é o que eu usei como exemplo para vocês no vídeo. O Kong é o único tanque lendário. É muito forte. Ele tem uma ult que ele consegue dar um pulo em uma área gigantesca. Ele domina uma área muito forte. Ele consegue usar essa ult dele 2 vezes se ele usar bem. Ele pode dar 2 pulos. E é o personagem que tem mais vida no jogo, mais status base, né, de tanques. Então acho que ele acaba sendo o tanque mais forte. Esses são os tanques, rapaziada. Vamos agora para os assassinos. Vou mostrar para vocês aqui numa gameplay também um exemplo de um assassino. Na minha opinião, o assassino mais forte do jogo, que é a Eldragon. Vou mostrar aqui também em partidas com bots, no modo torre. A Eldragon, ela tem um estilo de jogo bem diferente de todos os outros personagens do jogo, eu acho. Mas a ideia como assassino dela é bem similar, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber, vocês têm em mente, os assassinos, eles são as classes que têm mais mobilidade do jogo, certo? Então, geralmente, o assassino ele consegue ter um dash, que nem a Eldragon tem, o dash dela que atravessa a parede, inclusive. E a ideia dos assassinos é pode ser que você também seja o cara que vai pegar lá a estrela no meio. Tipo, não é uma coisa que só o tanque vai fazer, sabe? Apesar de o tanque ser uma das principais funções do tanque, essa de pegar a estrela no meio, o objetivo no meio, o assassino também acaba, pela mobilidade do assassino, ele também acaba podendo pegar essa estrela no meio, esse objetivo no meio. Mas, principal objetivo que você tem como assassino, geralmente você vai jogar em posições de flanco, você vai vir pelos matos, você vai jogar sorrateiramente, você vai ficar vai chegar por trás depois de a luta ter terminado, ou você vai ser o cara que vai caçar o atirador, por exemplo, esse cara aqui é o atirador de lá. Eu consigo vir por trás, matar ele. A ult dela é muito forte, eu consigo lutar 2. Eles não conseguem usar skills dentro do meu ringue. Basicamente eu chamo o cara pra um duelo, sabe? Aquela classe que ela é duelista, ela vai jogar de forma mais sorrateira, ela não vai ser o cara que vai ficar dando a cara, ela não vai ser o cara que vai ficar buscando dar o máximo de dano possível. É a classe que você vai querer matar um e sair, entendeu? Às vezes você consegue matar 2 e sair, sim, mas a ideia da classe é que você chegue, mate um cara e tenha mobilidade pra sair, entendeu? Então, basicamente, assassino é assim que você vai estar pensando em jogar. Você vai querer jogar de forma sorrateira, jogar de forma pelos flancos, tentando pegar o atirador inimigo, até pegar o assassino do outro time também, e matar ele o mais rápido possível e sair vivo, beleza? De assassino é isso, eu vou mostrar pra vocês agora os assassinos principais do jogo aqui. Na verdade, vou mostrar todos os assassinos do jogo e falar um pouco o que eu acho de cada um deles. Dos comuns, a gente tem os dois aqui, os dois primeiros, que são o Raiden e o Serp. São os dois assassinos comuns, né? Teoricamente são os assassinos mais fracos do jogo, por serem os comuns, mas eu vejo uma força muito grande. Por exemplo, eu acho que a diferença que tem lá do Vayne, do Errant Ghost e do Breaker para os tanques épicos, para os tanques lendários, é uma diferença muito maior do que a diferença que tem entre os assassinos comuns para os assassinos épicos e lendários, sabe? Então, acho que o Raiden e o Serp, eles conseguem ter uma força muito grande, especialmente nos Battle Royale, né? Que é outro modo de jogo, né? Onde você precisa sobreviver, e mais pra frente a gente vai falar sobre esses outros modos de jogo. Mas o Raiden e o Serp, eles conseguem basicamente pegar um alvo, se eles pegarem um alvo fora de posição, ou se eles se posicionarem bem, ficarem no mato e pegar um cara, eles conseguem explodir esse cara. Então, são duas classes que têm um potencial de 1v1, né? De 1 contra 1 muito forte, tá? Então, pra mim, os dois são bem parecidos
parecidos, acho o Raiden um pouquinho mais forte do que o Serp, mas os dois são bem parecidos. Aqui, passando mais pra frente, a gente tem os assassinos épicos, né? Os assassinos épicos a gente tem o Rei, a gente tem o Dragon, que foi a que eu usei como exemplo no vídeo, e a gente tem o Duraz. São esses 3 assassinos épicos que a gente tem. Na minha opinião, eu até faço uma tier list semanal no meu canal no YouTube, quem quiser acompanhar o link vai estar na descrição, mas na minha opinião, é o Dragon e o Duraz. São os assassinos mais fortes do jogo. Eles são mais fortes até mesmo do que os assassinos lendários. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas eles têm uma skill chamada Shield, né, que eu acho que faz eles dois ficarem muito fortes. A skill tá muito forte hoje no jogo. E os dois conseguem ter muita mobilidade, conseguem, por conta do Shield, eles conseguem entrar, matar um, matar talvez até 2 e sair vivos com a mobilidade que eles têm. Então, pra mim, na minha opinião, o Dragon e o Duraz são os 2 assassinos mais fortes do jogo. Aí a gente tem o Rei também, que eu acho que seria ali o terceiro assassino mais forte do jogo, no momento atual, né. Ele tem muita mobilidade, ele parece, pra quem joga LoL, ele parece muito com o Master Yi, um personagem que ele tem muita mobilidade. Quando ele ulta, ele consegue ter mais mobilidade ainda com a ult dele, né? Então acaba sendo um personagem bem forte também como assassino. E aqui, passando para os lendários, a gente tem 3 personagens lendários assassinos. O primeiro é o Mortal. Infelizmente, o Mortal hoje, apesar de ele ser um personagem lendário, ele tá muito nerfado, ele tá muito fraco. Acho que talvez, sinceramente, eu colocaria ele até mais fraco do que o Raiden e o Serp no momento atual. A ult dele tá muito nerfada, então acho que o lendário mais fraco, o assassino, seria o Mortal. E aí depois a gente tem a Velvet e o Taken. A Velvet é o personagem mais recente do jogo, ele é novo, é muito forte, a galera gostou muito dela, mas ainda acho que ela não chega a ser tão forte quanto a Eldrago e o Duraz. Apesar de ela ter uma ult muito divertida, uma mobilidade muito legal de jogar, ela consegue entrar e voltar para onde ela estava, é bem divertido de jogar. E a gente tem o Taken também, como o último assassino lendário, que ele tem muita mobilidade também, né? Como eu falei, a principal característica dos assassinos é ter essa mobilidade, poder matar um e sair, mas a ult dele acaba sendo não tão boa assim, sabe? É muito difícil encaixar a ult dele, porque pelo menos hoje em dia o pessoal já sabe lidar muito bem contra a ult dele, é muito difícil encaixar a ult dele. Então a Velvet ainda acaba estando um pouco na frente do Taken por conta disso, beleza? Mas no geral, o Dragon e o Duraz são ali os 2 melhores assassinos do jogo. E vamos lá, galera, falar dos atiradores. Eu vou usar aqui como exemplo o Morroid, um atirador que eu gosto bastante. Vamos lá no mesmo modo de jogo, contra bot também. Como atirador, você tem que ter em mente que você é a classe mais vulnerável do jogo. É muito fácil de você morrer de atirador. Tipo, é muito difícil você conseguir ficar uma partida inteira sem morrer de atirador, porque basicamente vai estar os assassinos do outro time te caçando o tempo todo. Às vezes o tanque do outro time vai estar te atrapalhando também. E você tem que se posicionar muito bem. E a sua ideia é conseguir se posicionar muito bem. O que você tem que estar pensando o tempo todo no jogo é se posicionar muito bem e sempre dar o máximo possível de dano, sempre de longe, tá? Então, assim, você dificilmente vai querer ficar pensando em pegar o objetivo lá no meio. A sua ideia sempre vai ser ficar vivo e causando dano em quem estiver pegando o objetivo, em quem estiver querendo pegar o objetivo, ou em quem estiver querendo te matar, né? Então, o cara tá vindo pra cima de você, você tem que tentar manter o range, né? Se manter longe do cara, dando o máximo de dano possível dele e sobrevivendo. Geralmente você vai querer jogar com pelo menos uma skill de escape, né? Uma skill que você consiga se reposicionar. Por exemplo, o pulo aqui. Dificilmente você vai usar essa skill aqui pra frente. A grande maioria, claro que em algumas situações você pode fazer uma jogada mais agressiva e tal, mas na maioria dos casos você vai querer estar usando a sua skill para se reposicionar quando tiver um assassino do outro time chegando em você. Você acaba se reposicionando com a sua skill de escape, beleza? Numa situação dessa, onde a gente tem que defender o robô, o atirador é muito importante, porque ele é uma das classes que consegue dar mais dano no robô, tá? Então é muito importante você ficar vivo nesse momento, dando dano no robô, se posicionando bem e não deixando os assassinos do outro time chegarem em você, beleza? Então você consegue defender o robô e ficando vivo e dando dano nos caras. Você tem que ser aquela classe que incomoda, que não morre, que sempre fica vivo e dando dano. Se o cara aparece na sua tela, ele tem que estar tomando dano, porque você tem muito range no jogo, beleza? Então vamos lá, a minha ideia quando vai nascer um objetivo é conseguir dar dano em quem for pegar o objetivo, ou simplesmente sobreviver a quem estiver querendo vir me matar, sabe? Dificilmente eu vou ser o cara que vou lá pegar o objetivo. Ó,
Acabei morrendo aqui. Eu ia tentar fazer uma play mais agressiva agora, de pular no meio, pegar a bateria e sair, já que meu time são bots aqui, eles não estão pegando a bateria, né? Mas acho que deu pra entender a ideia, né? A ideia não vai ser você pegar a bateria, que talvez eu vou ter que pegar porque são partidas contra bots, né? Se não me engano, os bots do meu time não pegam ali a bateria, tá? Uma outra coisa que você tem que ter em mente quando você estiver jogando de atirador é que é uma das classes mais difíceis de você jogar sozinho. Geralmente quando você estiver jogando de atirador, você tá vendo que até em partidas contra bot eu tô tendo dificuldade, porque eu não consigo ter HP, ter vida o suficiente para conseguir pegar a bateria, sobreviver e ter mobilidade e tal. Então acaba sendo uma das classes que mais depende do time, tá? Então assim, se você for jogar de atirador, eu recomendo fortemente que você jogue em time, tá? Evita jogar sozinho, porque se você for jogar sozinho, você vai acabar passando muita raiva. Provavelmente eu vou perder essa partida aqui contra os boys porque eu não consigo pegar a bateria e sair vivo, entendeu? Porque minha classe é muito pouca vida, ela não consegue sobreviver por muito tempo. Isso basicamente eu sou feito para dar dano, tá? Então, basicamente é isso, beleza? Então, fica aí a recomendação, sempre que você for jogar de atirador, busque jogar em time, né? Onde você tem um tanque no seu time para fazer a front para você, onde você tenha assassinos que vão abrir espaço para você, né? Assassinando os atiradores do outro time ou até mesmo os assassinos do outro time. E basicamente é isso, beleza? Vamos aqui falar agora sobre os atiradores que tem no jogo, quais que eu acho que são os melhores e por quê. Beleza, vamos lá. Começando pelos comuns, tá? Dos atiradores comuns a gente tem Cluster, Steel Shot, Destroyed, tem bastante atirador, né? Tem Cluster, Steel Shot, Destroyed, Big Papa, eles estão bem espalhados aqui. E tem a Cullen, tá? Dos comuns, rapaziada, acho que o melhor atirador é o Cluster, tá? Acho que ele é o personagem que tem mais força para destruir caixa. Geralmente os outros atiradores comuns, eles têm muita dificuldade de destruir caixa, né? O Steel Shot, o Big Papa, o Destroyed, todos eles demoram muito para destruir a caixa, enquanto o Cluster, ele destrói a caixa com facilidade. A ult dele é muito forte também, então acho que o Cluster acaba sendo o atirador comum mais forte. Dos comuns, os outros três aqui eu acho que são bem parecidos, tá? O Steel Shot, o Destroyed e o Big Papa, eles têm um estilo de jogo muito parecido. Eu acho que muda pouquíssima coisa de um pro outro. Todos eles vão ter bastante range, vão ser muito vulneráveis. Por último, a gente tem a Cullen aqui dos comuns, que acho que a Cullen, ela acaba sendo o personagem mais fraco do jogo. Ela tem uma ideia de jogo diferente, mas que acaba não funcionando muito bem. Então acho que a Cullen acaba sendo, além de ser o atirador mais fraco do jogo, ela também, na minha opinião, é disparadamente o personagem mais fraco do jogo também. Pode ser que ela tenha alguns buffs aí no futuro, vamos ver, né? Vamos lá, continuando aqui pros épicos, a gente tem o Morrod e o Benjamin e o Batos, tá? A gente tem Morrod, Benjamin e Batos dos épicos. Desses três, eu acho que o Morrod é o melhor, tá? Acho que a ult dele ali, que deixa a galera cega em área e tal, acho que ela é bem útil. O range dele, né, com o tiro carregado, dá muito dano também. O Benjamin é bem parecido com o Morrod, mas como a ult do Benjamin ela é pra dar dano e é um pouco difícil de acertar, é meio fácil de desviar da ult do Benjamin, eu acho que o Morrod acaba sendo um pouquinho mais impactante no jogo. E o Batos, eu acho que dos épicos ele é o mais fraco, apesar de ele ser forte, acho que apesar dele, entre os épicos ele ser mais fraco, ele ainda acaba sendo melhor do que a maioria dos comuns ali, acho que só o Cluster ficaria na frente dele, mas ele também é bem forte, ele vai jogando de 2 tirinhos em 2 tirinhos e tal, é um estilo de jogo ali um pouco diferente, ele não tem tanto range quanto o Benjamin e o Morrod, por isso ele acaba sendo um pouco mais difícil de jogar, né, já que ele, além de ser vulnerável, ele tem um range menor, então ele acaba ficando um pouco mais pra trás ali. E pros lendários aqui a gente tem, cadê? Fênix e Shanna. Acho que a Shanna, na minha opinião, é o melhor atirador do jogo. Ela tem uma ult muito forte, consegue dar IK na maioria dos personagens do jogo, exceto nos tanques, né? E a Fênix, eu acho que ela é um pouquinho mais difícil de jogar, ela precisa ter, acho que uma coordenação melhor com o time, e tem algumas skills que ela precisa utilizar também, que às vezes não estão na rotação de skills, que deixa ela um pouco mais fraca, então acho que a Shanna acaba sendo o melhor do jogo, e a Fênix ali o segundo melhor, tá? Mas a Fênix eu acho que é um pouquinho mais difícil de jogar, beleza? A ult dela também é um pouco difícil de encaixar em algumas situações. E é isso, rapaziada. Acho que fica por aqui. Essas são as classes do Teta. Quem acompanhou o vídeo até aqui e curtiu, deixa um like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, entre no Discord da Base. A gente está sempre lá tirando dúvidas. Sempre já vai ter alguém lá para tirar suas dúvidas, para você saber como começar, como aprender a jogar. A gente vai ter mais vídeos aqui no canal também, com várias mais dicas. Então acompanha o canal aí, se inscreve. Valeu, tamo junto, até a próxima.